Entre os milhares de anos passados na história da saga, contaram com inúmeros seres extraordinários com imensos poderes, seja para o bem ou para o mal. Muitos existiram por e para diferentes propósitos, enquanto outros foram simples pessoas cujo destino os testou ou não foi generoso. Mas poder não significa bem ou mal, apenas poder, o indivíduo que escolhe o que fazer com ele. Nesse vídeo, vamos listar os 5 seres mais poderosos do universo Star Wars. Daphne Hylos foi um antigo Lord Sith na era da Guerra Civil Jedi. Mas antes disso, ele era um humano comum que chegou vivo ao final das Guerras Mandalorianas, apesar de perder tudo o que tinha como família, amigos e até a vontade de viver. Por coincidência, ele estava em Malachor V durante a batalha final da guerra, onde a General Jedi Meetra Surik ordenou a ativação da super-arma Gerador de Massa Sombria. A arma matou quase todos na superfície do planeta, tendo o que viria a ser conhecido como Daphne Hylos como um dos sobreviventes. Como consequência, ele assumiu uma personalidade sombria enquanto lamentava as demais perdas e repentinamente veio a adoecer devido aos efeitos da arma. A dor emocional que ele sentia passou a se manifestar como um vazio que começou a devastar seu corpo e logo começando a manifestar uma intensa fome, mas não de comer literalmente. Sem intenção, ele acabou drenando a força vital de outro sobrevivente. No começo, desconfortável, mas logo ele se entregou a essa fome. Quanto mais ele se alimentava da energia de outros sobreviventes, em menos tempo a fome era saciada e mais forte ele se tornava. Encontrado pela ex-Jedi Kreia, ela o prometeu ensinar a saciar essa fome, o integrando à Academia Trios em Malachor, formando o Triunvirato Sith. Ao lado dela e de Darth Sion, foi quando ele veio a se tornar Daphne Hylos, o Senhor da Fome. Em um momento, o corpo de Nihilus foi tão destruído que ele invocou o lado sombrio para aprisionar o seu espírito em sua máscara e armadura para sobreviver. Iniciando um purgo Jedi junto com Sion, Nihilus foi o responsável pela devastação do planeta Katar, onde ele absorveu a energia da força de todos os Jedi membros do Conclave e dos outros seres vivos do mundo, com exceção de Vis Asmar, que ele resgatou e a transformou em sua aprendiz. Nihilus aprendeu alguns dos maiores ensinamentos Sith, nas quais ele acabou dependendo delas para deixá-lo mais forte. Apesar de ser temporário, ele precisava se alimentar da energia da força para repor suas forças. Isso fazia com que sensíveis à força e planetas com grande concentração dela o atraíssem. Em um momento, Nihilus foi capaz de sentir usuários da força por toda a galáxia e assim ele encontrava esses planetas para se alimentar da energia deles. Conforme se alimentava com mais frequência, sua fome se intensificava, a ponto da fome passar a controlá-lo, eventualmente se tornando uma ameaça para toda a vida. Nihilus ficou tão poderoso que lentamente se alimentava daqueles ao seu redor, os matando, mesmo sem intenção. Quando falava, era capaz de causar dor e morte aos que ouviam, enquanto aos que serviam, com o tempo se tornavam seus escravos. Daphne Hylos foi capaz de aumentar consideravelmente a força dos poderes que usava se quisesse, sendo capaz de alcançar o limite de um sistema estelar. Ele era extremamente habilidoso na Fúria Sombria, visão remota, raios da força, resistência à força, grito da força, praga da força, turbilhão da força, corte de conexão com a força, alquimia Sith e uma variante sombria da cura da força, chamada Cura Sombria. Ao manter sua consciência e sua armadura através da força para continuar vivo, Nihilus foi capaz de escapar da morte, supostamente podendo viver eternamente dessa forma. Darth Vitiat, o antigo Lord Sith, imperador do Império Sith reconstituído, nascido como Tenebrae, filho legítimo do Lord Sith Dramath. Vitiat também atuou como um imperador imortal Valkorion do Império Eterno, se tornando uma antiga entidade do lado sombrio de grande poder que manipulou assuntos galácticos por mais de 1500 anos.
Desde criança, Tínebre semeou destruição, torturando e massacrando milhares de pessoas até os 10 anos de idade no planeta Midrias. Confrontado por seu pai, Dramav cortou o poder de seu pai, aprisionando seu espírito por milênios. O Lord Sith Macaregnos reconheceu seu poder e o renomeou como Lord Vitiate, um novo governante de Midrias, renomeando o planeta para Natima. Depois da derrota de Nagasaddle na Grande Guerra do Hiperespaço, Vitiate atraiu os Lord Sith remanescentes para Natima. Através de um ritual, drenou a essência vital deles e de todo o planeta, elevando seus poderes e prolongando sua vida. Foi quando tudo mudou. Ele abandonou sua identidade como Vitiate, se autoproclamando o Imperador Sith, estabelecendo um novo Império Sith em Drumon Kaz, com os sobreviventes Sith dispersos. 1000 anos depois, ele descobriu o planeta Zaku e a Frota Eterna, dividindo sua consciência com Valkorion, um guerreiro zakulano, após a insatisfação com a ideologia Sith, desenvolvendo uma nova civilização chamada de Império Eterno. O Imperador Sith desejava a imortalidade absoluta para experimentar tudo o que a vida tinha de oferecer e expandir suas criações pela galáxia. Os poderes de Tínebre começaram a se manifestar aos 6 anos de idade, quebrando o pescoço de seu pai adotivo com apenas um pensamento e torturando sua mãe através da força durante meses, se alimentando de sua dor e medo. Ele passou grande parte de seu primeiro século de vida estudando os segredos do lado sombrio e da feitiçaria Sith, se tornando um dos mais poderosos praticantes de magia e alquimia Sith de toda a história, sendo capaz de criar complexos rituais de distorção da realidade e da própria vida. Durante o ritual de Natima, ele dominou a mente de mais de 8.000 Lord Sith, os subjugando e utilizando seus poderes combinados para realizar o ritual considerado mais complexo já executado, arrancando a força vital de todos os seres vivos do mundo. Como imperador, ele passou grande parte de seu reinado experimentando ainda mais o lado sombrio, buscando técnicas que elevassem ainda mais o seu poder. A habilidade da transferência de essência permitiu que ele movesse sua consciência para outro corpo. Através da força do ritual de Natima, sua vida foi sustentada indefinidamente, se tornando imortal. Com suas técnicas da força, ele também foi capaz de imbuir poções de sua consciência em bebês, transformando os filhos do imperador em extensões de sua vontade. Seu poder de controle mental nesse ponto chegou a ser forte o suficiente para subjugar completamente as vontades extremamente fortes ou fracas de qualquer outro ser. O imperador também foi capaz de projetar seu espírito através da galáxia, possuindo um planeta inteiro e o aniquilando. Os portadores da força, uma espécie enigmática de seres que manipulavam a força como nenhuma outra forma de vida conhecida, capazes inclusive de assumir muitas formas. Usuários da força que chegaram a conhecê-los acreditavam que fossem divindades, ficando conhecidos como os deuses mortes. Foram uma família que viveu em isolamento no mundo reino de mortes, como eremitas, lugar onde alguns diziam ser a origem da própria força. O pai também utilizava o lugar como uma prisão para controlar seus filhos, o filho que herdou sua parte sombria e a filha que representou seu lado da luz. Uma vez lá fora, o poder dos dois seria capaz de destruir a estrutura do universo, obrigando o pai a contê-los, atuando como o equilíbrio. Após eras de contenção, o pai percebeu que estava morrendo e, ao saber que o escolhido havia sido encontrado, encontrou alguém para substituí-lo e manter o equilíbrio entre seus filhos. O atraindo até o mundo, ele finalmente encontrou Anakin Skywalker e pediu para que ele realizasse um teste e provasse ser o escolhido. Apesar de tamanho poder, o pai também tinha receio de se expor na galáxia e principalmente os Sith tentarem de alguma forma explorar o seu poder e o de seus filhos. Os poderes dos três beiravam o inimaginável. Eles podiam alterar sua imagem para inúmeras formas, como animais. Além disso,
Através da mente de um indivíduo, eles podiam aparecer para eles como alguém do seu passado, presente ou futuro. Ainda em questão de mentalidade, eles eram capazes não só de ler mentes, mas manipulá-las de uma forma extraordinária, mostrar ao indivíduo seu futuro e também apagar memórias. Podiam voar, se teletransportar de forma instantânea e faziam uso de poderes mais comuns da força de forma bastante elevada. Os três também eram imortais. Armas como blasters e sabres de luz não eram capazes de atingi-los. No entanto, o pai mantinha no lugar protegido a chamada Adaga de Mortes, uma arma mística usada como meio de controlar o filho e a filha, sendo a única arma capaz de matá-los. No fim, o pai a usou em si mesmo para privar o filho de sua imortalidade, já que o poder dele passava pelo pai. Dessa forma, Anakin Skywalker pôde matá-lo com seu sabre de luz. Então você me traiu, pai. Anakin Skywalker, um lendário cavaleiro Jedi nos últimos anos da República, profetizado como o Escolhido, aquele que destruiria os Sith e traria o equilíbrio para a Força. Nascido escravo juntamente com sua mãe, o menino foi concebido pela própria Força sem um pai. Quando encontrado por Qui-Gon em Tatooine, ele foi libertado e levado para o Templo Jedi. 10 anos depois, com o início das Guerras Clônicas, Anakin se tornou não só um cavaleiro Jedi, mas o maior general Jedi da guerra, recebendo o apelido de O Herói Sem Medo por suas conquistas. Durante seu tempo como um Jedi, Anakin vivia em conflito e em contato com o lado sombrio através do chanceler da República, Sheev Palpatine, que o orientava em sua carreira. No fim da guerra, o chanceler Palpatine, que secretamente era o Lord Sith Darth Sidious, conseguiu a lealdade de Skywalker, o nomeando como seu novo aprendiz, Darth Vader. Passando as próximas décadas como Lord Sith, ele conheceu seu filho, Luke Skywalker, que acreditava estar morto. No duelo final, Luke foi capaz de despertar Anakin Skywalker, o fazendo-se redimir, salvando a vida de seu filho e destruindo os Sith, como dito na profecia. Naturalmente, como o escolhido, Anakin Skywalker foi o Jedi, o Lord Sith mais poderoso da história, apesar de nunca ter alcançado a verdadeira extensão de seu poder. Somente no planeta Mortis, Anakin foi capaz de sentir uma fração do poder do escolhido, mas desde criança ele já demonstrava seu extraordinário poder. Seus reflexos já eram impressionantes e sua pré-cognição o ajudou bastante durante as corridas de pods que participou. Durante seu treinamento Jedi, principalmente na adolescência, seus poderes progrediram além da conta, manifestando diversas habilidades consideradas avançadas para a sua idade. Ele sentia com facilidade os sentimentos e perturbações na força de outras pessoas, além de sua alta aptidão para premonições através de sonhos. Apesar de sua fortíssima conexão com a força, ele tendia a não utilizá-la com frequência em duelos de sabre de luz, concentrando-se nos aspectos físicos do combate. Quando se tornou Darth Vader, sua conexão com a força foi fortalecida a ponto de seu mestre Darth Sidious elogiar seus poderes como sendo incomparáveis. Diferente de muitos, ele era capaz de sondar os pensamentos dos outros, incluindo poderosos adeptos da força, como por exemplo, sua forte ligação com Luke Skywalker, apesar da distância entre os dois. E anos antes, já tinha acontecido com sua ex-aprendiz. Nesse tempo, ele passou a utilizar a telecinese com muito mais frequência para realizar tarefas tanto simples quanto complexas, elevando muito mais peso que o normal, demonstrando seu incrível poder. Tanto Anakin Skywalker quanto Darth Vader provavelmente nunca alcançou 1% de seu verdadeiro poder, principalmente por ele mesmo nunca ter acreditado que era o escolhido. Ajoelhem-se! Abeloth, conhecida como a portadora do caos e da destruição, e autoproclamada a amada rainha das estrelas, foi nada mais nada menos que uma extremamente poderosa entidade da força. Seus poderes totalmente sombrios e imortalidade
derivam da corrupção que sofreu ao beber da fonte de poder e ao se banhar na piscina do conhecimento. Sua história remonta a mais de 100 mil anos antes da Batalha de Yavin, quando ela, uma mera mortal, tornou-se a mãe, completando a família dos deuses mortes, mantendo a paz entre o filho e a filha, que viviam em guerra. Mas ela começou a envelhecer e temer perder sua preciosa família, já que os deuses eram imortais. Na tentativa de manter-se viva, ela bebeu da fonte de poder e banhou-se na piscina do conhecimento, dando início à sua corrupção. Suas ações a transformaram numa entidade distorcida e imortal, que ficou conhecida como Abeloth. Quando o pai descobriu suas transgressões, fugiu com seus filhos, a abandonando. O filho e a filha se uniram e recrutaram a espécie Kilix para criar artefatos que a aprisionassem. Apesar de conseguirem, ela sempre escapava quando a corrente da força era alterada e o tempo mudava, fazendo com que os irmãos retornassem para aprisioná-la outra vez, isso ao longo de milhares de anos. Esse ciclo foi encerrado quando o escolhido Anakin Skywalker se recusou a assumir o lugar do pai em mortes e manter o equilíbrio, resultando na morte dos deuses. 40 anos depois da Batalha de Yavin, Abeloth foi involuntariamente liberta por Jacen Solo, que havia sucumbido à escuridão e se tornado Lord Sith Darth Caedus. Nessa era, Caedus havia iniciado uma guerra contra os Jedi, que mergulhou a galáxia no caos. 3 anos após sua libertação, Abeloth dominou a mente de jovens Jedi, os fazendo criar caos em Coruscant, pondo a República e a Ordem Jedi em alerta. Como resultado dessa ameaça, a Ordem Jedi de Luke Skywalker e a tribo perdida dos Sith tiveram que se unir para deter esse inimigo em comum. Corrompida pelo lado sombrio, ela era uma usuária incrivelmente poderosa a ponto de ser considerada impossível para os mortais compreender seu poder. Capaz de influenciar as mentes de sensíveis à força, os causando psicose, os fazendo crer que os outros seres não dominados haviam sido substituídos por impostores. Os mais jovens que eram afetados por seu poder acabavam desenvolvendo algumas habilidades como resultado, como dobrar o espaço, engano da força, atravessar materiais sólidos, raios da força, caminhar no fluxo e uma técnica de paralisar pessoas. Sem falar que os seres controlados por ela tinham sua energia vital consumida, dilacerando sua vitalidade, o matando e a deixando mais forte. O aumento de força física de Abeloth era 12 vezes maior que o de Luke Skywalker, amplamente reconhecido como o usuário da força mais poderoso da galáxia. Ela podia usar Tutamini sem esforço. Sua telecinese era excepcional e força bruta imensa. Também era capaz de liberar ondas de energia da força capazes de fazer seres próximos implodirem, despedaçar as mais distantes e derreter prédios, os reduzindo a cinzas. Ela também podia mover pessoas com a força a sistemas estelares de distância, capaz de assumir a forma física de seres que ela havia consumido, projetar imagens de outros seres, se alimentar do medo e morte, além de comprimir uma enorme quantidade de poder do lado sombrio. E esses foram os seres vivos mais poderosos que já passaram pela galáxia de Star Wars. Comenta aí pra gente qual deles é o seu preferido e qual deles você acha que é o mais poderoso. Só não se esqueça de acessar nossa playlist com mais vídeos. O link está aí abaixo na descrição. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.